Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da RCI, você que está nos acompanhando aí de casa, do rádio, do carro, também das redes sociais, né? Eu me despedi na semana passada, achando que a gente não voltaria esse ano, mas nós estamos aqui com mais um programa, então nós vamos fechar aí com chave de ouro, programa Entre Livros desse ano. Nós estamos aqui com a nossa autora convidada, Adriana Cauati, ela que é graduada em Engenharia Eletrônica, ela é mestre e doutora em Engenharia Biomédica. Ela também é autora e já esteve aqui conosco, né, de uma outra obra, de duas outras obras, não é isso, Adriana? E a gente já recebe, então, com as nossas boas-vindas a você, o livro dela de hoje. Nós vamos falar sobre Síndrome do Impostor. Então, você que está acompanhando aí pelo vídeo, a gente está mostrando a capa, né? Superação pela autocientificidade. Então, Adriana, a gente quer primeiramente saber o que é essa síndrome. Síndrome do impostor. O nome é um nome muito chamativo, né? Esse título aí dá muita curiosidade na gente. Você pode explicar? Ai, sim, mas obrigada pelo convite. Bem, síndrome do impostor é quando a pessoa se sente uma impostora, é o sentimento da pessoa que é de impostor. Então, ela acha que ela está enganando os outros. Mas como que ela acha que ela está enganando os outros? Quando as pessoas dão um elogio, fazem um elogio para ela e ela acha que aquilo não é verdade. Então, ela acha que ela está enganando, né? Ou então, quando ela pelos títulos, sabe? Títulos que recebe, graduação, faculdade, você sabe? Essas coisas todas. E a pessoa acha que não merece, que conseguiu enganar todo mundo para conseguir aquilo. Então, é aquele sentimento de impostura. Então, a pessoa não reconhece as qualidades que ela tem e nem o que ela conquistou. Então, ela sempre acha que o que ela já conquistou foi por causa de sorte, de anjo, sabe, sempre o ser superior, mas não que seja uma conquista por causa que ela merece. Então, por isso que é síndrome do impostor. Que a gente remete impostor àquela pessoa com má fé, né? Aquela pessoa que Isso, daquele impostor. Mas no caso não, no caso do sentimento que a pessoa tem. Ela se sente uma impostora, entende? Essa síndrome, ela é específica do âmbito da pesquisa conscienciológica, a gente traz muitos livros, e esse é um livro conscienciológico, né? Ou esse termo, ele já existe na psicologia? É algo... Não, ele já existe, tá? E ele tem falado bastante na mídia hoje em dia, né? Eu estudei isso há muito tempo, mais de 10 anos que eu estudo, mas ultimamente, nos últimos anos, tem aparecido bastante na mídia. Ele usa como síndrome do impostor, né? Vem de pesquisadores já americanos que fizeram pesquisa. No início disso, eles achavam, por exemplo, que eram mais mulheres, ou era mais mulheres que tinham esse sentimento e tudo, e depois eles foram ver que não, é geral, não é só mulheres que têm. Então, já tem pesquisas relacionadas a isso. No livro, eu trago várias referências de artigos científicos relacionados à síndrome do impostor, né? Síndrome do impostor, relação com depressão, né? Às vezes, a síndrome do impostor tem relação, às vezes, com algum tipo de cultura. Então, tem vários trabalhos já relacionados a isso. Então, assim, como que a pessoa pode identificar se ela tem essa síndrome? É só ela ter essa sensação de que ela está enganando o outro? É isso? Ou tem, assim, alguma maneira da pessoa descobrir? Porque, assim, se a Tá, gente pensar, em algum momento a gente acaba achando que deu uma deslizada, né? Mas também pode ter a ver com baixa autoestima. Como que é? eu acho que isso ela tem que acompanhar, ver o histórico dela, né? Não é aquele momento, assim, qual é o histórico? Por exemplo, o que eu acho mais característico é aqueles constantes feedbacks positivos e a pessoa se sentindo mal, sabe?
pessoa não gosta de escutar aquele feedback positivo. Isso é bem característico, né? Assim, sempre a pessoa dizendo que você podia estar fazendo mais do que você está fazendo, também é muito característico isso. Você podia fazer mais, todo mundo achando que você pode fazer mais, você não se sente capaz de fazer mais. Então, aí eu começar a pensar, nossa, será que eu tenho síndrome? Né? E acho que o único jeito para ter certeza também é fazendo autopesquisa, né? Fazendo uma autoanamnese, né? Verificando assim, quais qualidades que as pessoas dizem que eu tenho. Será que eu realmente tenho? Né? Ou será que eu estou realmente enganando os outros? Entende? É. Surgiu esse seu interesse por esse tema, assim, tão, né, diferente, digamos assim? Com esse tema, começou, na verdade, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu comecei a pensar numa coisa falada que era tipo síndrome do trafarismo, aquela coisa mais genérica, negativa, pensamento negativo, aquela, né? Que tem o síndrome do negativismo. Eu começando a estudar sobre isso, um dos pontos que eu vi foi síndrome do impostor. E aí, eu me lembrei que quando eu estava para defender o doutorado, eu não queria defender, né? Eu enrolei até dizer chega. Eu não tenho capacidade, eu não tenho capacidade, o negócio não tá bom, eu fui adiando, fui adiando, fui adiando, fui enrolando. E aí uma pessoa para mim falou na época, você tem síndrome do impostor. Ó, isso tem muitos anos. E eu, sabe, eu guardei aquilo na memória, mas e aí quando eu cheguei na Conscienciologia, que eu fui começar a fazer autopesquisa e escrever o livro, né? Que aí isso era um dos capítulos, síndrome do impostor era um capítulo do meu livro. Só que quando eu fui defender um verbete sobre o tema, eu tive foi muita reação das pessoas, sabe? Que se identificaram com isso, que elas sentiam a mesma coisa. E eu falei, nossa, isso tem a ver com o público-alvo, né? E aí eu mudei o livro todo e comecei a focar um pouco mais na síndrome do impostor, né? E a aprofundar um pouco mais também para trazer alguns conceitos mais teóricos também, para a pessoa poder compreender melhor. Então, claro, então tem a ver comigo, né? A dificuldade que foi para mim, principalmente na minha carreira, isso foi muito difícil, tá? Porque tudo era aos trancos e barrancos, né? Tentar, assim, eu tentava ir para o concurso, chegar e desistir de ir para o concurso em cima da hora, sabe? Fazer inscrição, mandar fazer memorial, fazer tudo. Aí chegava em cima da hora, mas eu vou fazer o quê lá? Não vou passar? Aí eu não ia, eu desistia. Então, e isso também ficou muito evidente no voluntariado, né? Quando eu cheguei na Conscienciologia, o pessoal falando que eu tinha que ser docente, e um monte de coisa, aquela pressão, eu não tenho capacidade para isso, e nada, papá. Então, isso me dificultou muito também, em termos de Conscienciologia, de publicação, sabe? Então, tem muito a ver com a minha autopesquisa, né? Com o estudo de mim mesma, processo que eu precisava reciclar. Agora, qual a relação disso com a baixa autoestima, o sentimento de menos-valia? Ela tá muito próximo, não tá? Está muito próximo, porque a pessoa, na verdade, ela não consegue, ela não se conhece, no fundo é falta de autoconhecimento, né? Então, é assim, ela não se conhece direito, ela acha que ela engana os outros, entende? Então, ela não tem um valor. Tudo que ela faz, inclusive, ela diz que vem do externo, né? Então ela não tem alto valor, ela não se autovaloriza. Se o que eu consegui era por sorte, né? Porque as coisas deram certo, né? Nem sei por quê, mas não foi porque eu me esforcei, né? Então, tem um pouco disso, né? De falta de autovalorização, né? Achar se você acha que tudo vem do externo, você não está valorizando o que você mesmo se dedicou, né? E se a gente pensar do ponto de vista multiexistencial, né, de várias vidas, a gente também não está valorizando o que a gente se dedicou nas outras vidas, né? Não é só nessa, e as outras que a gente dedicou fazendo as coisas para desenvolver as nossas qualidades, os nossos traços fortes, né, que a gente tem. E você coloca no subtítulo aqui que é a sua superação. Vamos colocar a sua. Ou se fosse o caso, mas vamos lá. A superação é pela autocientificidade. Como é que é isso? É que o meu jeito de funcionar é bem da questão do eixo do estudo, sabe? De eu estudar e aplicar. Aí eu vejo uma técnica, aplico a técnica. Vou aplicando a técnica, vou vendo resultados, se funciona, se não funciona, troco por outra. Então, essa questão da aplicar a cientificidade a si mesmo, né? Todo no meu processo de autopesquisa, né?
de investir na conscienciometria, né, de medir, de identificar meus trafores, né, de usar os recursos, técnicas. Então, é o meu jeito de funcionar. E o livro, por exemplo, para mim, a escrita do livro de autopesquisa é uma técnica maravilhosa, né? Que você vai escrevendo, você vai melhorando a sua cognição sobre o assunto, porque você vai pesquisar melhor para ajudar a esclarecer o outro. Quando você vai esclarecer o outro, você se esclarece também, né? Você entende melhor do assunto. Quando você se esforça para escrever, que você vê se você sabe ou não, né? Você tem que explicar para o outro. Agora que eu vou escrever, isso não está legal, acho que não estou entendendo tão bem assim. Aí você. Então, esse processo da escrita, aí tá. Apliquei algumas técnicas, tanto para identificar traços força, trafores, como técnicas para reciclar, né? Para mudar meu hábito pensênico. Então, vou lá, escolho a técnica, aplico a técnica, e aí vou escrevo no livro também isso, qual foi a técnica que eu usei, né? Os resultados da técnica. Então, tudo esse processo de pesquisar assim, né? De ser científico, no processo da autossuperação também. E a tentativa e erro, tentativa e acerto, né? Sim, né? Então tem técnica que para você não vai funcionar bem, vai funcionar para o outro, mas você, né? Você vai lá e testa, vê se foi bom, como foi. Então, esse processo, né? Uhum. Você fala aqui da autobanalização dos trafores. A autobanalização tem a ver com essa autodesvalorização de si mesma, né? Tem a ver, e tem a ver, eu vejo também, às vezes, sabe aquela história que a gente fala que é difícil identificar aquele mega trafora, né? O maior, maior traço-força nossa, porque para a gente faz com o pé nas costas, a gente convive com isso desde que nasceu, né? Então, então, às vezes, um pouco até com os trafores a gente acha que é assim, né? A gente não tem noção de que a gente faz com uma certa facilidade, que é tão difícil para os outros, né? Eu acho que é uma falta de autoconhecimento, e você acaba banalizando também. E acho que às vezes um pouquinho até de heterometria, sabe? De heteroconscienciometria. Como você não sabe muito bem, você com os outros também, você acha que todo mundo faz, tudo que é fácil para todo mundo, né? Então, acho que tem isso. E tem também, assim, que eu vejo, do alto nível de exigência. Então, eu demorei muito para assumir que um dos meus trafores era a intelectualidade. Muito. Porque, para mim, sabe, comparando com os outros e com não sei o quê. Eu vim da academia, né? Então, comparando com os doutores, eu sou uma besta, né? Então, intelectualidade, gente, olha, eu me lembro, eu fiz um curso que era. Ai, gente, como era o nome do curso? Alguma coisa relacionada a Trafores, era lá da Conscius. Isso tem uns mais de 10 anos. No final, no último dia, você tem que escrever com essa mega trafora no quadro. Quem disse que eu conseguia escrever? Eu não conseguia por quê? E era a questão de eu não conseguir assumir. E no caso era mais a intelectualidade junto com a assistência, né? Era um misto dos dois. Eu sempre usei a intelectualidade para fazer assistência. Até a escolha da minha profissão foi engenharia biomédica, que era para fazer assistência. Mas eu não conseguia assumir aquilo. Então, para mim, era um processo sempre muito difícil, né? Então, aí você acaba banalizando, sabe? Por exemplo, as pessoas vivem falando que eu sou organizada. E na minha cabeça, eu não sou organizada. Não, eu sou desorganizada, e tal. Por quê? Porque os meus parâmetros também são muito altos, né? O que eu penso que é uma pessoa organizada, né? E eu não sou no nível do que eu acho que deveria ser, entende? Então, você acaba banalizando até os trafores que você tem, né? Porque você não está nunca no nível que você acha que deveria ser, então você não valoriza. Isso tem a ver com perfeccionismo também. Tem. Acaba tendo alto nível de perfeccionismo e mais consigo mesmo, né? As coisas que faz. Às vezes nem sempre exige tanto, às vezes pode ou não exigir dos outros esse nível de perfeccionismo, mas exige mais em si mesmo, por causa desse alto padrão de exigência, né? Muito alto esse nível de exigência. E o que você acha isso é uma coisa inerente da pessoa ou de alguma maneira
há uma influência, né? Porque você traz a questão da mesologia aqui também, a influência do meio. Como é que se dá isso? Bem, no meu caso, eu acho que eu já, pelo que eu tenho de pesquisa, eu já tenho isso já de outra vida, já tenho esse negócio. Agora, o meio tem não só as minhas autopesquisas, mas também, se você olhar os artigos científicos, tem disso também, tá? Por exemplo, tem muita referência à questão de asiáticos, né? Os pais, tem até uma brincadeira dos pais asiáticos, como que exige muito, entende? Você tem que ser, tudo que você tem que fazer, você tem que fazer bem feito, né? Tudo tem que ser bem feito, né? Então, se não vai fazer bem feito, não faça. Tem que fazer bem feito. Então, e tudo, né? Então, assim, geralmente eles exigem que troque o instrumento, né? Que seja melhor no colégio, tudo tem que fazer muito bem feito. Então, existe isso também do meio, da mesologia, muito da família, que isso pode reforçar, né? Uma tendência que você já tem, aí a mesologia reforça, né? Não é que todo mundo vai desenvolver síndrome do impostor, mas se você já tem essa tendência, também a mesologia vai propiciar que aumente, né, esse teu sentimento de impostura, né? E o meio profissional também, né? Então, por exemplo, lá no meio dos doutores, você ali tem, né, um certo ambiente de competitividade, né? E aí a pessoa que Tem, tem essa tendência, ela já vai se diminuindo, né? e tem também artigo científico falando isso no meio acadêmico, que tem alto nível de síndrome de impostor no meio acadêmico. E é assim, quando o livro estava para lançar, e nunca saía, tá? Nunca saía, livro, sabe, enrolado, e a diagramação não ia para frente, enrolava, coisa que, tá? E não ia, não ia, não ia. E por um acaso, né, por um acaso, eu fui lá para o Rio de Janeiro, para a Federal do Rio de Janeiro, que foi onde eu fiz toda a minha formação acadêmica. E aí, conversando com as pessoas, com os professores de lá, da COP é um programa de pós-graduação na minha área de engenharia, um dos melhores que tem do Brasil, tudo. Gente, a pessoa de lá, o professor de lá, imagina, na minha cabeça, o professor que está lá, né, está numa das melhores universidades, tudo. Quando ele começou a falar, se eu estou aqui, qualquer um pode passar, se eu estou aqui. E, gente, isso é síndrome do impostor. Ah, Então a pessoa está lá, sabe, com né, lá no professor lá dentro, alto nível, e tem esse sentimento. E realmente tem artigos dizendo isso. E aí eu percebi, sabe, como aquele meio ali também reforça, porque se a pessoa se sente isso, você escuta aquela pessoa falar isso, imagina, você está do lado do cara que é bambambam, e ele se sente assim, você então, que nem é tão bambambam assim, pois é. Você é carioca, né? Você é carioca, não. Você morou no Rio. morei no Rio, morei no Rio desde 10 anos, morei uma grande parte da minha vida no Rio. Eu morei no Rio também, e lá eles falam muito assim: você se sente o cocô do cavalo do bandido. Exatamente. Então, não é nem pela competitividade, sabe, Rose? É pelo que você já escuta a pessoa falar. Se Entendi. aquela pessoa que é tudo isso não é nada, quem sou eu, então? Puxa vida. Adriana, a gente vai agora dar um pequeno intervalo para os nossos comerciais. Pessoal, em um minutinho a gente vai estar de volta. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Sales. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Sales. Programa Entre Livros recebe aqui a Adriana Cauati. Nós estamos falando sobre a síndrome do impostor. E, Adriana, você fala aqui da questão da religiosidade. O que isso tem a ver com a síndrome do impostor? Então, o que eu vejo, né, e da questão da religiosidade, é aquela questão da gente, quando você fala de religiosidade, eu estou falando não necessariamente a pessoa ter uma religião, tá? Então, seriam alguns traços que a pessoa ainda tem ligada a essa questão mais religiosa, né? De ter um ser superior, né? Mas essa questão. Aí o que tem? Primeiro, uma das coisas da humildade, um significado
de você se reconhecer que você é inferior e não reconhecer os seus limites. Se você for ver no dicionário, tem essas duas definições, né? Ou é reconhecer os seus limites, isso está tudo certo, né? Você saber, isso é autoconhecimento, é nível de autopesquisa, saber qual é o seu limite, né? Está tudo certo. Agora, você se considerar inferior aos outros, isso não é legal, né? Em termos de você não é inferior aos outros, né? Cada um ter seus trafores e trafalhos. Eu acho que isso que é uma questão de ter consciência de quem você é de fato, né? Então, a questão de se considerar inferior aos outros, né? A questão de dar graças ao que você consegue ao ser, né? Aos anjos, a Deus, né? Alguma coisa assim. E aí, quando você está dizendo que o que você conseguiu foi graças a um ser, né? Um ente qualquer, que não foi devido ao seu esforço, como é que você vai reconhecer que você tem aquelas qualidades, se o que você conseguiu não foi por causa que você tem as qualidades e você se esforçou para isso? Entende? Então, isso dá a sensação da síndrome do impostor, tem uma relação um pouco com isso. Que se não fui eu que consegui, como é que eu tenho essa qualidade? Foi alguém que me deu, né? Então, não estou falando que a religião é ruim ou por causa de não é isso, mas é que tem algumas coisas que podem ajudar, né, no modo negativo, né, a desenvolver a síndrome do impostor, do mesmo modo que você não é culpa dos pais, né, não é culpa da educação, não é culpa disso, mas aquilo pode fazer com que a síndrome do impostor se desenvolva, né? Aí a pessoa, se ela já tem a tendência, aquilo é mais um agravante, digamos assim, né? Mais um agravante. Agora, você faz algumas relações aqui com outras síndromes, né? Por exemplo, a síndrome do trafarismo, você já acabou falando um pouco, né? A síndrome do ansiosismo. Você pode fazer um pouco essa correlação assim com outras síndromes? E como que elas Tá. se conversam? Por exemplo, síndrome do ansiosismo. Ela meio que que ela alimenta um pouco a síndrome do ansiosismo, porque imagina você se sente uma impostora, né? A qualquer momento vão descobrir que você é um impostor. Então, a qualquer momento vão descobrir no seu emprego que você não é tão bom assim, então vão te mandar embora. Entende? Então, essa é a questão, porque como a pessoa se sente impostora, ela está sempre tensa, sempre ansiosa, porque vão descobrir que ela não é tão boa assim, né? Tipo assim, se você eu já vi gente falando que a pessoa tinha medo de que um dia batesse na porta dela e pegasse o diploma de volta, entendeu? Descobrissem que ela não tinha capacidade, alguma coisa deu errado, que o diploma não era dela, entendeu? Premiações, entendeu? Não, vou pegar a premiação de volta, tá tudo errado. Então, são as fantasias começam, né? Porque se a pessoa se sente impostora, de algum modo vão descobrir, de algum modo ela vai perder o que ela tem. Seja um título, seja um emprego, entendeu? E uma coisa, Rosi, é que não é só na área profissional, que a área profissional fica mais evidente. Às vezes, por exemplo, são pais em relação à paternidade, mãe em relação à maternidade. Se sentem péssimos pais, péssimas mães. Imagina a pessoa que se sente péssima mãe cuidando de uma criança. É tensão Né? o tempo inteiro, né? Por isso da ansiedade. Por isso a ansiedade, sabe? E a gente que trabalha com livros, Rosi, eu vejo algumas pessoas, converso bastante, que eu ajudo também na questão da escrita, né? Que não consegue escrever um livro, porque acha que não tem o que compartilhar, acha que não tem capacidade. Você conhece a pessoa, você vê a quantidade de trafores que a pessoa tem, que ela, né, e de vivência que ela tem, de coisas, de conhecimento que ela tem que ela pode compartilhar. Então, ela não vai para frente também, né? Ela fica com aquele negócio e não vai para frente com as escritas, com um artigo, com um livro, qualquer coisa que seja. E no caso nosso, isso vai dando ansiedade também, né? Se a gente tem algo a fazer relacionado com a missão de vida, com programação existencial, com a escrita, e a pessoa tem síndrome de impostor e não escreve, isso dá ansiedade, né? Entende? Que esse era o meu caso. E acaba paralisando, né? Que a pessoa, ao mesmo tempo que ela fica tensa, ela não sai do lugar porque ela não se sente capaz. E aí vai gerando mais tensão, né? Nossa. Isso, vai ficando mais ansioso.
E aí, outra síndrome que eu falo é do infantilismo. Aham. O que eu vejo desse infantilismo? Se você não se sente capaz, qual é a sua tendência? A querer que alguém decida por você, a querer, entendeu? Por exemplo, será que não é ao invés da pessoa, pode até chegar ao ponto de ela querer ser dependente financeiramente de alguém, já que ela não é capaz de ter um emprego para se sustentar, ela vai se sentindo tão incapaz de fazer as coisas, com tanto receio, com tanto medo, que uma das coisas que pode acontecer é a dela se infantilizar um pouco, sabe? Querer que seja mais cuidada, entende? O que é síndrome do infantilismo? Tem um pouco disso, de querer ser cuidado, né? Então, aparentar um pouco mais jovial, mais infantil, para alguém cuidar, né? Porque ela não se sente capaz. Nossa, que bacana. E a síndrome da distopia afetiva? Então, síndrome de distofia afetiva. Imagina essa pessoa não reconhece seus trafores e não acha que é capaz. O que ela pode, por exemplo, querer, no caso de duplismo, né, de marido, namorado, o que ela acha que ela vai merecer? É nesse sentido. Já começa por aí. Esse é uma das questões. Uma das questões seria que tipo de pessoas que ela provavelmente vai se aproximar, né, uma relação afetiva sexual, tá? Provavelmente alguém que vai cuidar, ou alguém que, né, como é que vai ser? Alguém que ela possa, talvez, pessoas, vai começar a nivelar um pouco por baixo, sabe, tipo de relacionamento, tá? Então, esse é um caminho que acho que leva. E tem, inclusive, gente que, em relação à síndrome do impostor, que é bem na questão afetiva, por exemplo. A pessoa não se acha uma boa pessoa, não se acha que vai conseguir um namorado, uma namorada e tudo. Aí vai ficando com qualquer um, entendeu? Vai aceitando qualquer coisa, né? E o que a gente fala de qualquer coisa, que a outra pessoa, às vezes, pode estar traindo, pode fazer um monte de coisa, porque, né, não dá a mínima para a pessoa que está, porque a pessoa não se valoriza. Quem diz que ela vai pegar alguém e valoriza ela também? Então, e isso seria um dos exemplos de síndrome de ecotopia afetiva, tá? Uhum. E com a depressão, você também já mencionou em algum momento aí, na medida em que a pessoa ela se sente tão por baixo, ela vai entrando em depressão. É nesse sentido. Ela pode, e até no questão, por exemplo, na questão da pessoa não estar na missão de vida, na programação existencial dela, né? Se ela não reconhece os trafores, ela não assume, há uma grande chance de ela não estar conseguindo fazer o que estaria na programação existencial, né? E aí vai Então, isso gerar, tudo vai... né? Isso. E imagina também o próprio organismo, com tanta ansiedade, ele acaba também se deprimindo, né? Não há corpo que aguente tanto, né? Tanta ansiedade também. Então, eu acho que tudo isso pode levar para um quadro depressivo, mais a visão que a pessoa acaba tendo uma visão um pouco mais negativa das coisas, né? Que se tudo que você conquista não foi você que conquistou, né? Foi porque veio de fora, você vai se sentindo muito mal também com você mesmo, né? Primeiro porque não reconhece que tem qualidade, nenhuma qualidade, né? Não tem qualidade nenhuma. Então, tudo isso, essa sensação, essa baixa autoestima, nada que faz tá bom, né? Porque alto nível de exigência, nada que faz tá bom, por mais que os outros elogiem. Tudo isso pode levar para depressão, né? E aí você apresenta aqui técnicas, né, de conscienciometria, né? Enumeração dos trafores. Então, seria a pessoa fazer aquilo que você não conseguia lá, né? Que é ver quais são as suas qualidades, quais são as suas habilidades, é isso? Enumerar Isso, e isso, colocar. isso. Tô falando que isso é fácil, não. Isso acho que vai depender do grau que você tem de síndrome do impostor, né? Tipo, eu não conseguia fazer na primeira vez nem 3. A gente não tinha nem 3 para fora, tá? Isso eu acho que... Mas esse exercício, de você aplicando várias técnicas, que você vai vendo, sabe? Você vai melhorando a sua própria autocognição. Então, a outra que eu falo que é solicitar heterocríticas, eu me lembro que eu fiz isso quando eu estava lá no IPC em São Paulo.
Aí eu pedi aquela... Na época não se falava em trafal, era trafora e trafar. Uhum. Eu me lembro que uma das pessoas me deu como lista assim: seu maior trafar é só ver trafar. Eu não vou te dar não vou te enumerar nenhum trafácio. Que impacto. Ok? E aí você vai vendo. Então as pessoas. E aí, aí você fala assim: uma das coisas que mais repetiu foi a intelectualidade, né, dos trafores. E eu não conseguia assumir isso. Pra você ter ideia, quando eu entrei no IPC, eu escondia que eu tinha doutorado. Ninguém sabia. Aí me entregaram num curso. Um monte de gente tomou um susto. Então eu escondia. Por quê? Porque eu achava que se eu falasse isso, as pessoas iam exigir de mim uma coisa que eu não era capaz. Entende? E aí então eu não falava nada. Então, isso é uma coisa também. Às vezes quem tem síndrome do impostor esconde. Justamente para isso, senão as pessoas vão exigir de você, né, algo que você não se sente capaz. Então você esconde as coisas. Então eu escondia. Eu não falava para as pessoas que eu tinha doutorado. Então, assim, e aí, tem mais, aí também eu ficava assim, mas as pessoas só estão dizendo isso, né? Nessa época já sabiam, porque eles sabem que eu tenho doutorado. Entende? Aí você mesmo assim, você começa a justificar por que as pessoas estão te dando esse feedback. Então, é um trabalho difícil, tá? Esse negócio de você mudar o teu modo de pensar de você mesmo, sobre você mesmo. Você tem que começar a ver com os fatos, né? Tem aí uma das técnicas que é a autobiografia técnica, né? Então, só que com foco nos trafores. Então, pegar tudo desde a infância, o que eu tive facilidade, como é que eu era nas brincadeiras, né? Principalmente mais tenra infância, assim, né? Como é que eu era nas brincadeiras, o que eu fazia, né? Então, aí, foi assim, aos poucos, que eu fui tentando acertar, sabe? Agora, Essa questão dos traços. tem um paradoxo nisso, não tem? Porque se ao mesmo tempo você atribui ao outro, né, o outro é o melhor, você é graças ao outro, ao mesmo tempo o outro está falando que você tem extrafores, o outro está apontando as suas habilidades e você não enxerga. Mas não, porque tem um filtro, né? Aquele filtro do que você quer acreditar, né? Nisso que ele fala tá ok, mas isso é outra coisa que ele fala, não, tá? Ele tá enganado. Que interessante como que é o mecanismo de funcionamento da mente, né? Que a nossa mente, independente dessa nossa mente, a gente quer geralmente reforçar o que a gente acha que é certo, né? A gente tem um filtro para isso. Se alguém fala reforçando o que você acha que é certo, você escuta mais do que se alguém fala que o que você está pensando está errado. A gente, no ser humano, já tem um pouco esse filtro, né? Faz sentido, faz sentido. Agora, você traz aqui também, essa solicitação das heterocríticas são essas listas de trafores e de trafares. Isso. Eu recentemente fiz de outro jeito, eu fiz por link para um questionário, né, do Google. Aí eu fiz também recentemente um pouco diferente. E sem identificação. Isso ajuda você a olhar assim, sabe, diferente. Hoje em dia eu já consigo olhar diferente, né? Tipo, se a pessoa. O tipo de raciocínio hoje? Se a pessoa identifica um trafore, que eu acho que eu não tenho, eu preciso ver por que será que ela acha? Será que eu tenho? Eu já começo a pensar diferente. Será que eu tenho? Ou qual a percepção dela? Será que é outro trafore que eu tenho? Ela acha que é esse? Então, eu já faço uma análise diferente, né? A pessoa pode estar errada também, mas se ela acha que eu tenho, pode ser outro trafora, que está parecendo que eu tenha esse, né? Então, já faço uma avaliação diferente. E a tendência vai ser você valorizar mais os trafares que a pessoa te aponta do que os trafores, né? Sim, sim. Isso é terrível em termos de tentar manter o foco e não se assediar com a história, né? Se a pessoa te apontar o trafar, você não se auto-assediar, né? Tá, não, tá certo, realmente é isso, preciso reciclar, preciso mudar. E não ficar só com foco, nossa, né? Aquele foco bem negativo. Eles nem vê a parte de trafores e só vai ver a parte de trafar, né? Então, e isso é um dos problemas, acho que da síndrome do impostor, aquela visão mais no negativo, sabe?
Ok, muito bem, pessoal. A gente vai deixar você aí com um tempinho para refletir em tudo que a Adriana está falando aqui para a gente hoje. E um minutinho a gente vai estar aqui retomando essa entrevista muito interessante. Já voltamos. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Você acabou de ouvir programa Entre Livros com Rosimeire Salles, aqui na RCI. Coloquei a vinheta errada, gente. Agora vai dar certo. Ai, desculpa. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos falando sobre síndrome do impostor, né? A Adriana Cauati, ela que já esteve também aqui trazendo suas outras obras que eu acabei não citando, né, Adriana? Manual de Leitura Lúcida, Tecnicidade Conscienciológica, é isso? Isso. A Adriana, ela está falando para a gente aqui sobre a síndrome do impostor. E agora a gente quer saber, Adriana, a superação. O que, que a gente faz, então, para superar? Você traz aqui autorreestruturação pensênica, né? Então, seria a pessoa mudar a forma de pensar, primeiramente sobre ela mesma, não é isso? É sobre ela mesma, no É fundo, né? sobre ela mesma, né? Então, eu acho que assim, uma das coisas que a pessoa precisa, e que isso às vezes demora, é identificar e reconhecer os trafores mesmo, os traços forças, né? As qualidades. Então, assim, vai conseguir fazer tudo? Não. Então, vamos por partes. Quais são aqueles que são mais evidentes, que tá muito mais claros, que aparecem, a todo momento? Então, vamos começar a assumir que você tem, identificar, reconhecer. E aí, depois, a gente vai ter que usar, né? Vai ter que usar conscientemente. Então, assim, no meu caso da intelectualidade, eu comecei a me esforçar para escrever artigo para Conscienciologia. Tá? Isso, então, vamos lá escrever mais, vamos produzir mais, vamos fazer pesquisa. Então, usar aquela coisa de modo consciente, né? E exposição. Então, para mim, ele tem uma grande dificuldade, mas sei lá, defender verbete, né, no caso. E para quê? E para pegar, ver o feedback, ver o resultado. Então, você identifica um trafó, usa ele e vê o resultado. Então, isso vai aos poucos mudando as tuas sinapses. Não é fácil e não é rápido, né? Porque é uma coisa que você tem, talvez há milênios, sei lá, quanto tempo você tem já de outras vidas. Então, um modo de funcionar que você, para mudar, não é rápido, né? Pode ser que seja uma coisa passageira, você não tem síndrome de impostor, sei lá, há pouco tempo, e seja mais rápido esperar. Mas se é algo já arraigado de vidas, isso vai ser difícil. Então, vamos lá. E aí vai tentando aplicar esses traços, né? Seja liderança, né? Tentar assumir cargos de liderança. Então, isso e vai fazendo, vai apresentando, vai vendo os resultados, sabe? Começa a fazer as coisas mais ativamente, né? Isso, Com os trafores que tem. isso também tem relação com o senso de assistencialidade, né? Você pensar no outro, né? Você assim, se colocar na posição de assistente, isso também ajuda a pessoa a reciclar um pouco esses traços, não? Ajuda, mas tem um problema, né, Rose? É que às vezes a pessoa não acha capaz de ser assistente, quer ser assistido. Entende? Então tem que ir aos poucos. Olha só, eu tenho capacidade de assistir já alguém, entende? Não preciso ser assistido. Então vai aos poucos, né? E que já dá para eu assistir. Então eu acho que vai meio que tem que estar fazendo essa realimentação, sabe? Olhando lá os traços, vendo os feedbacks, aí tem isso. Então vamos tentar usar isso, vamos ver o resultado, né? Eu até brincava muito, pessoal, não vai ter, assim, você não vai superar o medo de repente, né? Não, você vai ter medo, mas você tem que ter um objetivo. Acho que assim, o que eu acho que para qualquer superação, né, Rose, a gente tem que ter, né, em mente qual é o nosso objetivo.
Se ficar claro o seu objetivo, não, meu objetivo é esse. Então, sei lá, meu objetivo é me alinhar com a minha programação existencial, com o meu projeto, com a minha missão de vida, né? Não, meu objetivo é ser, sei lá, ser menos assediado, né? Ser menos ansioso. Não, meu objetivo, eu tenho esse objetivo. Então, se ficar claro qual é o objetivo que você tem, você supera o medo, né? Então, assim, para mim, a programação existencial, ela tem um valor muito grande para mim. Então, por isso que eu consegui também superar, porque é um valor grande, né? Então, eu usei a técnica da escrita do livro, né? E aí, então, ia escrever vários artigos, mas, assim, às vezes chegava e disse, não, o livro em cima da hora, não pode lançar, tá uma porcaria, tá? Então, assim, ué, as coisas são crises, as coisas, né? Você tem altos e baixos, né? Você vai, isso que as pessoas também acho que tem que estar claras, é que não é tão simples e tão linear, né? Vou começar a superar e vou sempre para frente. Não é assim, né? Então, se você entender que o processo não é tão simples e que uma hora você pode ter uma recaída, não, beleza, eu estou tendo uma recaída. Então, mas está tudo certo, né? Vou dar um passo mais para frente. Então, essa mudança, sabe? Que ela é lenta, mas dependendo de quanto tempo a pessoa já tem, né? A síndrome do impostor. Mas é bem isso, sabe? De ir reconhecendo, sabe? Vai aplicando a técnica, vai vendo, né? Vai fazendo a biografia, vai vendo nos últimos tempos o que usou de trafores, isso vai ajudando, né? Agora, E aí, quando você vai, desculpa. não, vai assistindo e vai vendo os resultados, aí você, já posso assistir um grupo. Uma síndrome, ela tem uma característica, ela é um quadro, né, com várias, digamos assim, formas de manifestação e tal. Dá para dizer que seria assim, o mega atrafar ter a síndrome? Ou não? Eu acho que Seria o mega acho que atrafar ou não? é que é mega traço, né? Teria que ver. Não A sei se esse síndrome mega terão traço. vários traços, é mais ou menos por aí, né? É, é, é. Tá. Mas eu vejo, por exemplo, um mega traço faltante aí talvez seja a falta de autocognição. De autocognição? Sim, a pessoa não sabe quem ela não reconhece, não sabe suas listas de trafores direito. Minha lista me lembra a primeira vez, acho que foi a primeira vez que eu fiz processoterapia, não sei se vocês pediram lista de trafores, trafares, mas acho que era uma coisa assim. Eles falaram assim, pode rasgar essa tua lista de trafares, ela é falsa. Tem muito mais trafar aí, porque se carrega nas tintas no negativo. Então, é falta de autocognição. Né? Eu vejo que uma das grandes coisas que eu preciso reciclar nessa vida é a questão de autocognição. Saber, saber os seus limites, saber o que você realmente consegue, né? Saber limite não é coisa negativa, né? Saber que meu limite é mais baixo ou mais alto, não, eu banco mais, eu posso fazer mais. Então, isso eu vejo que é uma das grandes reciclagens minhas. Aprender exatamente o que eu sou capaz e o que eu não sou capaz. Realmente, né? Realmente, isso. Porque você pode ser capaz e não valorizar essa capacidade, né? Isso. Desculpa. Agora, a técnica da autossuperação em si seria esse conjunto de coisas que você acabou de falar? Esse conjunto de você identificar o trafor, aplicar o trafor conscientemente, sabe? E ver o resultado desse trafor. Eu acho que é mais ou menos isso, é mais um método, né, na verdade. Um Você exercício vai trabalhando com. isso é para o resto da vida. Exatamente, é um exercício continuado. Aí depois eu acho que você já vai fazendo isso mais intuitivamente, né? Meio com o pé nas costas. Ah, tá. Não. Então agora qual é o meu próximo desafio? Né? Sempre qual é o próximo desafio? Né? É. Porque assim a gente vai conseguindo ter, de fato, certeza se você tem ou não trafor, até que ponto você vai, né? É usando, né? É na prática, né? Agora, o feedback dos outros também é muito importante sobre isso, né? Também, mas Porque na hora que a pessoa, assim, você não se valoriza, mas aí a pessoa fala, puxa, mas você mudou tanto. Aí você acha que você. sim, Aí você, opa, peraí, então tá diferente, sim. né? Não, e até quanto a escrita, até a escrita mesmo, né? Eu sempre achei que a minha escrita é muito chata, muito maçante. Aí, quando eu lancei o livro, o pessoal já antigo falou assim, Adriana,
Aquele teu capítulo lá, que é para a gente de primeira vez, né, que fala sobre o paradigma, eu achei tão interessante, um jeito tão diferente e tal. Falei, sério? Sabe, assim, né? Eu falei, nossa, não que vai agradar todo mundo, mas teve gente que achou interessante, e eu sempre achei que eu sou muito chata, entendeu? A gente tem nossos públicos, é claro, né? Tem público que adora seu livro, tem público que não gosta, porque tem a ver com afinidade, né? Mas na minha cabeça não tinha questão de afinidade, na minha cabeça é muito chato, acabou, né? Entendeu? Então, nesse feedback, você vai pensando, que coisa diferente e tal. Né? É. E aí você usa aqui a técnica da carta de autorresgate. O que é isso? Nossa, isso foi, sim, quem me ensinou isso foi o Rui Bueno. Mas não tinha nome, pelo menos eu não tinha achado nenhum nome em nenhum lugar, né? Que, que era assim, escrever para mim algo que me ajudasse em relação aos meus trafores, sabe? Mas como assim? Baseado em fatos. Então, eu peguei, me isolei e comecei a escrever uma carta para mim mesma sobre as coisas que eu consegui com meus trafores, as autossuperações, quando eu saí de crise. Isso foi muito bom. E parece que montou muito um campo, assim, sabe, energético, montou um campo. E a sensação que eu tive que realmente eu estava amparada e lembrar de fatos e coisas que eu não lembrava. E toda vez que eu tentava escrever alguma coisa negativa, eu não conseguia. Foi bem interessante isso. Só vinha coisa positiva. E depois, o que eu depois não só do ato de escrever essa carta, quando eu estava mais para baixo ou achando que eu não ia conseguir fazer alguma coisa, eu lia a carta. E aí eu acho que retornava aquilo, nossa, realmente eu sou capaz de fazer isso, já fiz isso, né? Então, vou ser capaz de fazer de novo. Então, isso me ajudou bastante durante um tempo. E eu já publiquei não só no livro, também já publiquei na revista essa técnica, e tem gente que disse que ajudou a sair de um autoassédio danado. Tá? Esse negócio de lembrar dos seus trafores, mas não é lembrar vagamente, é lembrar assim, com base em fatos, sabe? Isso que eu acho que faz a diferença, porque o fato faz você com cognição, não, peraí, isso é fato, isso realmente aconteceu. Não, eu ia perguntar exatamente assim, qual é o conteúdo disso, né? Assim, você escreve para você mesmo, mas você diz assim, olha, Adriana, você já fez isso, você já fez aquilo. Como é que é assim na prática? Então, eu acho que isso, na prática, assim, acho que depende muito da pessoa. Eu fui meio livre, né? Quando eu fui fazer, eu fiz livre. Deixa eu ver se tem um pedaço aqui. É, assim, tem uma coisa que eu, por exemplo, que é uma coisa que eu sempre na minha cabeça é o seguinte: eu recebi muitos aportes. Então, não é que eu sou inteligente, é que eu estudei um bom colégio, entendeu? Não é, sempre foi assim, sempre foi externo, né? Ah, Entendeu? Eu não sou inteligente, eu estudei um bom colégio. Eu fiz. Aí, uma das partes foi bem assim, ó. É verdade que você recebeu muitos aportes, mas o mais importante é que você os aproveitou. Quantas pessoas estudaram em boas escolas e tiveram pais que valorizaram os estudos que chegaram ao pós-doutorado? Eu nunca tinha pensado nisso, porque eu só me cobrava do tipo, não, eu faço mais do que uma obrigação, afinal de contas, eu estive em boas escolas. Então, essa coisa de, não, olha, tem que valorizar, porque você teve boas escolas, mas você aproveitou os aportes, não quer, né? Então, as coisas vieram muito naturais, e é verdade, né? Tipo assim, além de, apesar de ter, não é apesar, eu tive boas escolas, mas eu me aproveitei disso, né? Passei no vestibular, fiz faculdade pública, mestrado, doutorado, entende? agora, a pessoa pode fazer também, tipo, recomendações para si mesma nessa carta. Então, por exemplo, assim, Eu ó, acho. da próxima vez que você se vê numa situação assim, você vai agir assim assado, ou não é isso, não é bem isso. Não, eu entendo como sendo uma coisa para ver os seus traços, forças, e baseado em fatos. O que baseado em fatos? Contra fatos não há argumentos, né, Rosa? Contra fatos não há argumentos. Então você vê, nossa, então é verdade isso mesmo, entende? Então eu vi, assim, foram 4 horas escrevendo. Então,
E sempre com base em fato. E quando eu pensava em escrever qualquer coisa negativa, vinha uma coisa positiva. Sempre. E aí eu vi que isso me ajudava a sair, sabe? Porque como a carta foi longa, foi muita coisa que eu escrevi, tem algo na sua vida é sempre cíclico, né? Então tem sempre aquele mesmo problema que, parecido, né? Não, poxa, mas naquela vez eu superei assim, naquela vez eu consegui fazer isso. Então, me ajuda não só o ato da primeira vez que eu escrevi, mas de ter essa carta. Eu fiquei com essa carta na bolsa durante muito tempo, tá? Para olhar, ler exatamente aquilo e ajudar até por causa da energia daquele momento, muito positiva, muito traforista, sabe? Então, isso foi uma das coisas que me ajudou bastante e que eu vi que outras pessoas também ajudaram. Né? E no final teve também um pouco de recomendações, do tipo que eu tinha que me expor mais, né? Que eu tinha que justamente assumir a tarefa da liderança, comunicabilidade, intelectualidade. E aí eu também, como teve isso, eu fui traçando um pouco os próximos passos a partir da carta. Mas eu fui assim, livre no ponto de vista de tentar me conectar mesmo com os amparadores, né? Com as consciências extrafísicas, né? Que estão mais lúcidas, né? Para ajudar a gente, para poder trazer mais essa coisa do trafor, sabe? Isso me ajudou bastante. E você encerra o livro falando de reciclagem intraconsciencial. Então, significa que você pode aplicar todas as técnicas, se você não faz esse movimento de renovação, de auto-renovação, não resulta em nada. É mais ou menos por aí? Não, as técnicas, se você aplicar realmente, ela vai levar à renovação, né? Porque se você conseguir aplicar, você vai mudar as tuas sinapses, teu modo de pensar, né? Teu modo de funcionar, seu modo de pensionizar, sua energia, né? Então, aplicando as técnicas, você vai mudando. Estou falando que exatamente essa técnica pode funcionar. Não, pode ser que não funcione para a pessoa, que você tem que fazer outra, tem que modificar, né? Mas é o processo, sabe? De identificar quais são as tuas qualidades, os teus trafores, né? Se identifica, se aplica e vai vendo isso. Esse processo que vai fazendo você reciclar. Né? E Então, continuamente, permanentemente. eu acho que são níveis de superação, né? A gente não é de um dia para o outro, né? Hoje você diria assim, você fazendo uma autoconscienciometria, né? Aham. Superação talvez seja forte demais para dizer assim, superei totalmente. Mas em que percentual, como que você acha que é assim essa superação? Ah, Lê. pe- pelos resultados, Rose, hoje, eu diria que mais de 75%. Ai, que Bem bom. mais, talvez 80%. Eu acho que sim, sabe, Rose? Pelo que eu estou fazendo. Sim. Hoje eu já assumo lideranças que eu não assumia, sabe? Então, então eu vejo que muita coisa eu já consigo fazer que eu não fazia. Né? Tem dias que eu ainda fico em dúvida de uma coisa ou outra, se eu sou capaz, se eu não sou, se não dá uma crise, assim, tem. Tô falando que não tem, tem. Mas eu não desisto tão fácil, entende? Eu já vou assumindo mais coisas. Eu acho que isso já é um resultado. Resultado. E o que você diria que você deixaria, assim, o pessoal que está acompanhando a gente tem ainda alguns minutinhos, né? Tem alguma coisa que você acha que é importante, que a gente acabou não trazendo aqui? E o que, que você diria, assim, como, sabe, deixaria de mensagem final, aproveitando esse momento de final de ano? É um momento de muitas reflexões, de balanço, né? Olha como é que foi o ano, planejamento das próximas metas, o que a gente vai fazer, né? O que você deixaria aí para o pessoal que está acompanhando a gente? Eu acho que é, assim, um grande investimento, acho que é a questão da autopesquisa, pesquisar a si mesmo, tá? Para poder superar, né? Superar, seja síndrome do impostor, seja alguma outra coisa, que esteja dificultando que a gente vá para frente, seja qualquer área da vida, né? Seja na profissão, né? Seja no voluntariado, alguma que estiver dificultando, então analisar isso. Sob o viés da síndrome do impostor. Nossa, será que
eu poderia estar fazendo mais, eu não faço porque eu acho, é um achismo, né? Que sou incapaz. O que as pessoas falam? Presta atenção um pouco nos feedbacks que as pessoas dão, né? As pessoas falam que eu sou capaz de fazer mais, eu não estou fazendo, né? Então, acho que como é um momento de planejar, como você falou, né? Virada de ano, é o meu desafio que eu poderia me auto-impor para esse ano agora, né? Para 2023, né? Que, independente da pessoa, se ela é da psicologia, se ela que ela acredita, o que for, né? Esse processo de renovação, de evolução, eu acho que faz parte do ser humano, né? De querer evoluir, né? Então, assim, qual é o próximo desafio, né? E às vezes o desafio não é desenvolver uma habilidade, não é desenvolver um trafor, uma qualidade, é assumir o que já tem, é assumir o traço que já tem, a qualidade que já tem e usar e aplicar. E no caso aqui que a gente fala de livros, né, sempre os autores, autorandos, né, neo-autorandos, gente, não é possível que a pessoa não tenha algo para compartilhar, sabe? Todo ser humano tem uma vida, uma vivência, tem algo para compartilhar, tem alguém para assistir. A gente acha, não sou, já ouvi isso, não tem nada para ajudar os outros. Tem. Sempre tem alguém para você compartilhar algo, uma vivência que você teve, uma superação que você fez, sabe? Você compartilha isso com os outros. Então, o pessoal que está nos ouvindo, pensar no livro, quem já é autor no próximo livro, quem não é autor no livro, né? Não precisa ser um tratado, né? Não precisa de pensar em assistência, tem livros fininhos que às vezes nos ajudaram tanto, sabe? E então, assim, pensa que você tem algo para compartilhar com os outros. E às vezes você não precisa desenvolver nada, você já tem. Você só precisa compartilhar. Excelente! Então, compartilhamos com vocês hoje aqui, né? Toda essa bagagem aí de informação que a gente recebeu hoje da Adriana. Adriana, muitíssimo obrigada pela sua participação. Aí eu que agradeço. Muito Pessoal, obrigada, Rosa. agradeço a vocês que estiveram conosco aí o ano inteiro, né? Todos os sábados aqui na Rádio RCI. Ano que vem tem mais, a gente começa aí uma nova série, né? Agora nós vamos ter o recesso de final de ano, nós vamos ter férias coletivas em janeiro, nós vamos voltar só em fevereiro, pessoal. Até lá, a gente deseja assim, um ótimo final de ano, ótimos planejamentos, né? Que vocês consigam aí fazer o balanço da vida de vocês, né? E pensar aí nas próximas metas, nas próximas renovações. Final de ano serve para isso, né? Então, pessoal, ótimo final de ano. Até o ano que vem. Tchau, tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.